Olá, amados de Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se encarna, que habita, que habitou entre nós e que pode habitar em nós e, através de nós, ser instrumentos neste mundo caótico. Os links estão aí na tela da sua TV. youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós temos custos. Nós contamos com as suas orações. Nós temos muitas lutas, dificuldades, são guerras. E que você divulgue para que esse programa alcance vidas, alcance um público cada vez maior para conhecer as insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já a gente volta. Eu queria apresentar para você hoje, na nossa estante, um livro de Richard Guerra, Descomplique-se. É uma abordagem cristã para simplificar a questão da ansiedade, descomplicar as coisas. Virou quase uma palavra de ordem hoje em dia. Nós vivemos em enroscos, vivemos presos, agarrados em muitas coisas, e esse é um livro bem interessante. Descomplicar. Esse enrolo, esse novelo que é a vida. Como podemos viver sem ser chatos, sem ser complicados? Olha, é uma leiturinha que vai ajudar você, porque tem me ajudado, ok? Está aí a nossa indicação. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós gostaríamos de tratar sobre alegria, a grife da salvação. A alegria é coisa séria no céu, dizia o grande mestre e escritor inglês C.S. Lewis, o escritor das Crônicas de Nárnia. Ele usou esta palavra muito própria. A alegria é coisa séria no céu. E Lutero, o reformador protestante, ele insistia que se não fosse permitido rir no céu, ele não queria ir para lá. Ele sabia que o riso, a alegria, o contentamento é algo que não pode faltar no céu. Ora, se o céu
é um lugar alegre, por que nós temos de viver de modo melancólico aqui na Terra como cristãos? Como é que eu, que fui salvo por uma tão grande salvação, eu tenho que viver de modo ciclotímico, entrando uma hora na nuvem da melancolia, da tristeza e às vezes com algum sol de alegria? Mas por que isto? Esta é uma questão essencial para se analisar aqui, dentro do estilo da vida cristã autêntica. Ninguém vive neste planeta de espinhos, de cardos, sem trombadas, sem espetadelas, sem dores. Ninguém vive. Mas também ninguém precisa viver debaixo da sombra escura e fria da melancolia. Ainda que a tristeza, segundo Deus, seja melhor do que a alegria segundo o mundo, a alegria de Deus supera qualquer desgosto existencial. Isto precisa estar claro para cada um de nós. A vida cristã não exclui os sofrimentos. E não há nenhuma vacina que imunize os efeitos dos traumas e das aflições. Nós vivemos num mundo caído, um mundo caótico, um mundo confuso, e não há vacinas para você viver aqui, mas nenhum cristão precisa viver sob permanentes efeitos das toxinas venenosas, da consternação, da amargura. Nós temos os nossos lutos, e eles são reais, mas eles têm que passar. Nós não podemos viver permanentemente enlutados. A noite faz brilhar as estrelas que durante o dia estão invisíveis. Assim como a alma não teria arco-íris se os olhos não chorassem. É muito importante a gente saber que as estrelas só brilham quando escurece, ou quando nós estamos no fundo de um poço, na escuridão, e de lá olhamos para cima. Eu creio naquele que transforma o nosso pranto em folguedo, que transforma a nossa noite tenebrosa na manhã radiante, que transforma o caos em ordem. Eu creio neste Deus maravilhoso. Mesmo que a vida cristã não seja um mar de rosas neste mundo, ela não é um vale de lágrimas. Todos nós que somos filhos de Deus, podemos viver aqui e agora em celebração diante do trono da graça, ainda que com alguns lamentos, alguns gemidos, alguns momentos de tristeza. Festejar em meio aos problemas e fazer culto no centro da fornalha é a grande obra da graça na vida dos filhos de Abba, dos filhos de Deus. A alegria é o combustível da fé
autêntica. Nós precisamos ganhar essa dimensão. À noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A proposta aqui é divulgar e incentivar a verdadeira alegria que se esconde por trás dos gravetos da fogueira que arde e sob os ventos fortes das tormentas. Como é que um filho de Deus pode festejar quando ele está sendo perseguido? Como é que ele pode cantar quando tudo parece uma tempestade sem fim? Os cristãos primitivos foram queimados vivos ou martirizados em espetáculos cruéis e bizarros, vários deles, mas eles não perderam a tônica da alegria enquanto eram torturados. Muitos estavam cantando, louvando a Deus, enquanto o fogo crepitava nas suas roupas, os seus espíritos cantavam, ainda que com dores alucinantes. Mas eles tinham algo que dava sentido à vida. A vida tem muitos episódios lastimáveis e muitos momentos dolorosos. Mesmo assim, é possível ser um participante da festa do contentamento, um participante do coral, dos que cantam como os pássaros, e não deste coral da lama, dos sapos que coacham. Viver celebrando com alegria a oportunidade de uma vida aceita incondicionalmente pela graça em Cristo é algo maravilhoso. Eu não preciso me desempenhar para ser aceito, porque eu fui aceito mediante a obra de Cristo na minha vida. Há uma multidão de prisioneiros da memória que se acotovela no espaço apertado das amarguras, sem poder fazer festa no seu íntimo. Eles só gemem, só murmuram, só reclamam. É uma vida de lamúrias permanentes, sofrendo no seu íntimo. Mas eu quero lembrar que os membros da família do Pai, da família de Abba, esses membros vivem no território da plena aceitação, vestidos com os trajes de gala dos louvores eternos, financiados pela abundância do gozo. Esta é uma nova espécie, é um novo tipo, é uma gente diferente. Ela viceja no meio das tribulações. E é isso que nós vamos falar um pouco mais agora, depois que fizermos essa pequena parada para a gente voltar tratando desse assunto.
Eu estava falando que os membros da família de Deus vivem no território da plena aceitação. Eles não estão tentando ser aceitos porque eles foram aceitos em Cristo. Eles estão vestidos com os trajes dos louvores eternos e estão financiados pelo gozo abundante. Eu espero que você faça parte dessa turma festeira que dança na chuva e faz culto na fornalha ou na cadeia com os pés nos troncos, como Paulo e Silas faziam na cidade de Filipos quando eles estavam presos. Eles estavam presos fisicamente, mas eles eram libertos espiritualmente para adorar. Se você ainda não vive sob este ponto, essa bênção, nós queríamos incentivar a que você saia destas algemas de tristeza, que há uma boa notícia nesta mensagem. Não perca tempo. Vá em frente em direção a Cristo. A primeira mensagem da chegada de Cristo neste mundo foi dada pelos anjos. Eis que vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. Sem alegria, o cristianismo não existe. Ou se existe, está furado, está com um vazamento. É triste expor na vitrine a nossa tristeza. Deste modo, fazemos festa até mesmo em velório. O cristão é um ser alegre. O velório do cristão não é de lamúria, é de até já, é de até logo. O poeta parnasiano Raimundo Correia, ele nos disse o seguinte: quanta gente que ri, talvez exista, cuja ventura única consista em parecer aos outros venturosa. Tem muita gente que apenas ri para dar a ideia de que ela é exitosa, é venturosa. A cara é maquiada de sorriso, mas é uma farsa para ocultar a dor que mora na alma desterrada. Mas nós não precisamos viver assim. Um certo homem procurou um médico queixando-se de profunda angústia, de profunda depressão. Ele estava sofrendo muito. Então ele procurou esse médico e mostrava-se triste e sem qualquer ânimo. Depois de examiná-lo cuidadosamente, o médico passou a receita e lhe deu um conselho de especialista. O doutor sabia que muitas enfermidades são de origem psicossomática. Sendo assim, ele recomendou que o paciente procurasse se distrair em algum espetáculo, assistindo algum filme, ou indo a algum passeio, e sugeriu que ele fosse visitar um circo que estava fazendo as apresentações maravilhosas, bem próximo do seu consultório no centro da cidade. Olha, aqui no centro tem um circo maravilhoso. O médico se referiu a um palhaço extraordinário naquele picadeiro que fazia todos rirem com suas brincadeiras, com suas palhaçadas. Era um espetáculo. Depois ele acrescentou:
Você vai se divertir muito naquele show. O circo é excelente. O palhaço é ótimo. Logo que terminou a conversa, o homem lhe respondeu com um grande suspiro: Doutor, aquele palhaço sou eu. Eu sou o palhaço daquele circo. Eu faço muita gente rir. Eu faço muitas palhaçadas, muitas atrapalhadas. Mas eu sou uma pessoa profundamente deprimida e triste. Há uma depressão íntima no meu ser. Eu vivo sempre debaixo de uma sombra escura, sem o sol da alegria. O luto na minha alma é permanente, doutor. Mesmo quando eu estou rindo ou fazendo os outros rirem. Nós muitas vezes confundimos risadas com regozijo, piadas com alegria. Este homem era um especialista em fazer as pessoas rirem, mas ele não conhecia de onde provém a verdadeira alegria. Uma das palavras de Jesus, finalmente, para os seus discípulos foi: eu vos tenho dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o gozo de vocês seja completo. É verdade que a alegria se estampa na face através de uma fisionomia jubilosa, e o riso pode ser uma expressão visível da exultação interna. Mas o fato de sorrir não significa que nós sejamos alegres. Há muita gargalhada que não reflete o menor sinal da verdadeira alegria. Alguém diz que pode viver sorrindo para esconder a dor ou manifestar o seu deboche, mas sem qualquer sinal de alegria. Tiago, o irmão do Senhor, na sua carta, no capítulo 1, nos versos 2 e 4, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que coisa maravilhosa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por privações, por provações. Não é para reter a nossa alegria que as provações vêm, é para que nós as desenvolvamos. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O tempo verbal aqui está no imperativo. Alegrai-vos sempre. Não é uma alegria provisória, é uma alegria permanente. Se você não tem motivo de alegria, independente das circunstâncias, é porque não há evidência de sua salvação, da salvação de Cristo na sua vida. A nossa proposta aqui é que você conheça Jesus Cristo.
No mundo nós passamos por tribulações, o Senhor Jesus disse. Mas ele disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele venceu, nós somos mais do que vitoriosos. Nós não queremos que você seja um religioso, seja católico, o protestante, o evangélico, ou qualquer outro sistema, o espírita. Nós estamos aqui querendo que você conheça uma pessoa que trouxe e traz alegria neste mundo caído. Esta é a mensagem do Evangelho, essa é a grife do Evangelho. Nós estamos vestidos com as roupas de louvores pela graça de Deus e que o Senhor conceda à sua vida a grande experiência de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A gente fala de coração para coração. Até o nosso próximo encontro aqui nesse programa, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.